por volta mais ou menos fevereiro de 1984. Nessa época eu ia fazer 8 anos de idade e eu me lembro que naquela noite, numa daquelas chuvosas noites dos anos 80, meus pais haviam brigado. E quando meus pais brigavam, eles passavam a dormir separados um do outro. E quando eles dormiam separados um do outro, então minha mãe costumava sempre mandar eu ir dormir na mesma cama que meu pai. Aquele tempo foi um tempo de grandes dificuldades nas nossas vidas. Era tempo de luta, de sufoco. E eu me lembro que naquela noite meu pai já tinha pegado no sono e eu ali estava deitado do seu lado. E eu estava deitado do seu lado, na minha curiosidade de menino. Eu toda vez que entrava naquele quarto, havia uma janela, um basculhante duplo na frente. E eu costumava sempre observar a escuridão e a luz, de como aquela luz do poste, iluminando aquela janela, poderia iluminar toda aquela escuridão. E ali eu me lembro que já era mais ou menos por volta de umas 10 horas da noite e havíamos deitado. E eu lembro que ali meu pai já havia pegado no sono, cansado. E isso faz exatamente 34 anos atrás. E eu lembro que, na minha curiosidade de menino, eu ali com meus olhos fitados ali naquela janela, observando como uma única luz poderia iluminar toda aquela escuridão. E de repente eu peguei no sono. E ao pegar no sono, de repente, eu comecei a me ver fora daquele quarto. E de tudo que eu comecei a me ver fora daquele quarto, eu comecei a ver algo na minha frente. E esse algo que eu comecei a ver na minha frente era como se fosse umas 16 horas da tarde, numa daquelas chuvosas noites do ano de 1984. E eu me via do lado de fora do quarto, na rua, o céu completamente cinza. E nisso, quando eu vi aquele céu completamente cinza, de muita chuva, que eu olhava para a esquina, eu começava a ver um homem terrível, muito forte. E ele estava com a armadura toda cinza. Do jeito que estava o céu cinza, estava aquele homem com aquela armadura. Ele era todo cinza, parecia que estava tudo preto e branco. E ele vinha com aquela lança na minha direção, falando em uma língua que eu não entendia. E de tudo que ele vinha falando nessa língua que eu não entendia, ele vinha na minha direção apontando aquela lança. Era como se ele estivesse me caçando. Era como se ele quisesse ceifar a minha vida.
E nesse seu querer de ceifar a minha vida, o medo tomava conta de mim. Eu não tinha chance nenhuma de me defender contra aquele homem. Eu só tinha 7 para 8 anos de idade. E ele muito bem armado com aquela lança de armadura. Como eu tinha condições de me defender de um homem tão poderoso como aquele? E de um falar ininteligível, que eu não tinha entendimento do que ele estava falando. Mas eu sabia que ele estava me caçando. E ali o medo tomou conta de mim. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém na rua, a rua estava deserta. Eu não via meus pais, eu não via ninguém. E de repente, eu me viro para o lado. E quando eu me viro para o lado, para a glória de Deus, que eu abro os meus olhos, eu volto a ver aquela janela na minha frente. Aleluia. E um alívio tão grande tomou conta de mim. E naquele alívio, eu vi meu pai do meu lado dormindo. Eu vi de novo aquele quarto escuro. Eu sabia que eu estava ali, guardado. Eu era muito jovem, muito novo, eu era muito criança para confiar na proteção de Deus. Mas eu sabia que o meu pai jamais ia deixar naquela época, junto com a minha mãe, que aquele homem me pegasse. E para a glória de Deus, ao me acordar, o Senhor me deu meu sono de volta. E para a glória do seu nome, eu voltei a dormir. E só acordei no outro dia de manhã. E esta revelação foi exatamente há 34 anos atrás. E hoje, pela misericórdia de Deus, passado todos esses anos, hoje neste 21 de abril de 2018, o Senhor, nesses últimos dias, tem me feito lembrar da sua palavra. Aleluia. E ao lembrar e ao estudar a sua palavra, ele me lembra aqui, na palavra do Senhor, na sua santa palavra, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 7, que diz: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Aleluia. E quando o profeta Daniel teve essas revelações, aleluia, ele não sabia, amados. Porém o Senhor já tinha decretado pela sua própria boca
que após o império do reinado de Nabucodonosor, que foi a cabeça de ouro da grande estátua, iria vir o bronze, que seria do pescoço, abaixo do pescoço, até o seu tórax, que foi o Império Medo-Persa do rei Dário. E após o rei Dário viria o Império Grego. E após o Império Grego viria o ferro e o barro, que foi após o bronze, a prata e o ouro. E o Império de Bronze foi o Império Grego. E após o Império Grego veio o ferro, que seria o Império Romano. E desde aquele tempo, mesmo na minha pouca idade, aleluia, o Senhor me dizia, mesmo sem eu nunca ter visto na minha frente, se já passava filmes nessa época, de Romanos eu não lembro, eu era muito criança. Mas eu lembro que eu vi um soldado romano na minha frente no ano de 1984. Ele estava com a lança, a sua roupa era a sua vestimenta. Era a vestimenta de um soldado romano. E ele estava vindo me caçar. Aleluia. E o Senhor ali me livrava da sua mão. E lembro-me que na sua palavra, o Senhor deixou bem claro no livro de Daniel, exatamente essa profecia foi dita há mais de 600 anos atrás. Mais de 2.600 anos atrás, perdão. Que isso iria acontecer. E o Senhor deixou claro que o último império seria o do ferro. Seria mais inferior que os outros, mas que seria o ferro que iria predominar até o fim dos tempos, junto com o barro. E o barro, sabemos, amados, que são as grandes convenções católicas, junto com o anticristo que está para surgir nos próximos dias. Então, amados, o Império Romano, ele nunca morreu. Ele ficou se cambaleando, ele ficou se arrastando, e dentro desses 34 anos o Senhor iria trabalhar nessa revelação, para que eu pudesse falar isso hoje para vocês, para que nós hoje pudéssemos falar isso para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que, amados? Que a nossa redenção é chegada, que o tempo está próximo do nosso Senhor Jesus voltar. Aleluia. E se o tempo está próximo, amados, não podemos mais estar perdendo tempo com coisas fúteis e que são desagradáveis aos olhos do nosso Senhor Jesus. E é justamente por isso, amados, que neste exato momento eu me desfaço do meu eu, aleluia, para mostrar ao Senhor Jesus, aleluia, que em primeiro lugar está a sua palavra, está a sua virtude, e tudo aquilo que é lixo diante dos seus olhos, devemos jogar ao chão, queridos. Seja o orgulho, seja a vaidade, seja aquilo que mais desagrada a Deus. Temos que procurar agradá-lo de todas as formas,
sermos nós diante do Senhor. Aleluia. Simples como as pombas e prudentes como a serpente. A serpente, quando está numa mata, que ela vê o fogo, ela foge. E esse fogo está se aproximando de nós, queridos, que é a grande tribulação. O renascimento do Império Romano. Roma, que é a capital do anticristo, está novamente, amados, para se levantar com a sua mão esmagadora de ferro, como fez no passado. Aleluia. E como tem feito ainda hoje, através de sua sutileza, através do engano, através dos sistemas de órgãos deste mundo. E é dele que o anticristo, aleluia, está para se levantar. Como está escrito, aleluia, aqui na palavra do Senhor, que o terrível animal começava a exibir suas garras. E a palavra do Senhor completa aqui, em Daniel 7, capítulo 7, do 7, aleluia, ao 14, onde ele diz, na sua santa palavra, glórias a Deus. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aleluia. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, aleluia, que não será destruído. Glórias a Deus. Então, amados, para a honra e a glória do nome do Senhor, chega de brincar, chega de brincadeira. O tempo é de nos rendermos ao Senhor. Quero dizer a vocês também, a vós, que na madrugada de antes de ontem, o Senhor me mostrou uma revelação muito linda. Ele me mostrava comigo
e poucas, comigo, ao meu lado, poucas pessoas. E estávamos chegando a uma grande, linda e maravilhosa cidade. E estava já ficando de noite. Era por volta mais ou menos desta hora, de 5 para as 18, de 17 para as 18 horas da noite. E ali o Senhor me mostrava aquela cidade linda, aquelas cortinas de vidro, aqueles arranha-céus de vidro, brilhosos e majestosos, de uma forma semelhante aos da terra, mas não era como os da terra. Era uma coisa muito linda. O céu, mesmo à noite, estava claro, lindo, uma coisa maravilhosa. Eu via nuvens, aleluia, pela misericórdia de Deus, que não escureciam. E ali, pela sua misericórdia santa, o Senhor me mostrava a represa do Resplendor aos pés daquela cidade. E aquela represa linda era uma represa de água pura e cristalina, azulada, muito dócil, com uma leve correnteza, aleluia, marítima. Mas o Espírito Santo me dizia que aquela água era uma água doce, para a honra e a glória do nome do Senhor. É uma água doce, aleluia, conforme, aleluia, está escrito na palavra do Senhor. Semelhante àquele filme Peregrino, que para chegarmos nas muralhas da grande cidade, temos que atravessar aquele grande rio. E o Senhor me mostrava aquele rio corrente, ali aos pés daquela grande e linda cidade, que estava mais ou menos, negócio de menos de 1 quilômetro da nossa distância. Estava mais ou menos a uns 500 a 600 metros de nós, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, amados, é chegado o tempo de nos rendermos ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor possa mais uma vez te dar a tua santa paz. Aleluia. E te dar, e que você possa receber essa mensagem no santo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus.